Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a resolução de questões da banca FAPEC, a nossa segunda aula sobre essa banca. Se você não conferiu a primeira, eu vou deixar no card aqui em cima. Antes de iniciar, se inscreve aqui no nosso canal que ajuda bastante o nosso trabalho e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, separei 5 questões da banca FAPEC para a gente trabalhar um pouco alguns de seus temas recorrentes. Vamos para a primeira. Todas as práticas corporais devem ser objeto de trabalho pedagógico em qualquer etapa e modalidade de ensino. No entanto, alguns critérios de progressão do conhecimento devem ser atendidos, tais como os elementos específicos das diferentes práticas corporais, as características dos sujeitos e os contextos de atuação, sinalizando tendências de organização dos conhecimentos. Assinale a alternativa correta em relação à BNCC quanto aos critérios definidos para a sua organização. Então é uma questão interessante e antes da gente passar para essas alternativas, eu reforço a importância da gente dominar a BNCC, né? É um tema que vem sendo cada vez mais cobrado nas diversas bancas do país, principalmente na FAPEC, e é interessante que a gente, além de dominar os seus temas mais recorrentes, as unidades temáticas, sua distribuição ao longo do ensino fundamental, as suas dimensões do conhecimento, é interessante que a gente também faça uma leitura aprofundada, porque em alguns momentos, como é o exemplo dessa questão, a gente pode encontrar algumas citações diretas que acabam facilitando na hora de resolver essas questões. Então vamos lá. Alternativa A. Brincadeiras e jogos, danças e lutas estão organizados em objetos de conhecimento conforme a ocorrência social dessas práticas corporais, das esferas sociais mais familiares, localidade e região, as menos familiares, esferas nacional e mundial. Perfeito! Tanto na unidade temática de brincadeiras e jogos, como na de danças, como na de lutas, a gente vai ter uma organização de acordo com um contexto mais micro, um contexto mais local, até um contexto mais amplo, um contexto mais macro, um contexto nacional e mundial. Então são exemplos das classificações das brincadeiras e jogos, danças e lutas, o contexto comunitário regional, as brincadeiras e jogos, danças e lutas de matrizes indígena e africana, do Brasil e do mundo. Então a alternativa A já é a correta. Item B. Em esportes, a organização dos objetos de conhecimento se dá com base na diversidade dessas práticas e nas suas características. Quase correta, porém, quando a gente fala em base na diversidade dessas práticas e nas suas características, na verdade a gente vai estar falando da unidade temática de ginásticas, não da unidade temática de esportes. Item C. Em relação à ginástica, a abordagem recai sobre a sua tipologia ou modelo de classificação. Então está invertido o item B e o item C, né? No caso, a unidade temática em que a abordagem recai sobre a sua tipologia ou modelo de classificação são os esportes, né? Então a gente vai ter aquela classificação dos esportes em 7 categorias: marca, precisão, invasão e assim por diante. Item D, em relação aos esportes de aventura, sua tipologia diz respeito às esferas sociais. Na verdade, a gente não tem uma categoria de esportes de aventura, né? A gente tem a unidade temática de práticas corporais de aventura e ela é dividida em práticas corporais de aventura urbanas ou na natureza. Item E, os esportes têm sua organização dividida em urbanos e de natureza. Na verdade, como eu acabei de falar, são as práticas corporais de aventura, não os esportes. Então, de fato, primeira questão, item A é o correto. Tanto brincadeiras e jogos como danças e lutas vão levar em consideração essa ocorrência social das práticas, né? De um contexto mais local até um contexto mais global. Segunda questão. O ensino do esporte a partir da metodologia analítica parcial está fundamentado em pressupostos do pensamento, e aí ele fala holístico, sistêmico, cartesiano ou ecológico. Quando a gente fala de pedagogia do esporte, a gente vai ter 2 principais métodos de ensino.
o método global ou o método todo, né, onde a gente vai trabalhar a prática como um todo, a prática global de fato. Então o indivíduo vai aprender o esporte como um todo, na prática completa desse esporte, dessa prática esportiva. Enquanto que na metodologia ou no método analítico é conhecido também como método por partes, em que a gente vai separar essa prática esportiva em fundamentos, em pequenas partes, e a partir disso o indivíduo vai tendo a sua progressão do conhecimento, né? Então, o método global e o método analítico ou parcial têm essas duas características, o método onde a gente tem a prática do todo ou onde a gente tem a prática das partes, né? Nesse caso, como a gente está falando da metodologia analítica ou parcial, ela vai ter como base os pressupostos do pensamento cartesiano, né? Justamente o pensamento cartesiano que vai trazer essa segmentação, essa divisão, as famosas caixinhas, né? Então, na metodologia analítica, como a gente vai ter esse conhecimento por partes, esse conhecimento fragmentado, é justamente com base no pensamento cartesiano, que também tem essa lógica de dividir, de fazer essas divisões, de realmente separar em partes para entender o todo. Então, segunda questão, item C é o correto, já que a base do método analítico é justamente o pensamento cartesiano. Terceira questão, a prática regular de atividades físicas é considerada um fator comportamental, ambiental, determinante na manutenção da saúde. Logo, atividades físicas têm sido utilizadas com vistas à promoção da qualidade de vida das pessoas, haja visto seu impacto sobre a aptidão física relacionada à saúde. Assinale a alternativa que corresponde aos componentes da aptidão da saúde. Então, quando a gente fala em aptidão física, a gente vai ter a divisão em componentes da aptidão física relacionada à saúde e os componentes da aptidão física relacionados ao desempenho. Quando a gente fala de componentes da aptidão física da saúde, né, relacionada à saúde, a gente tem 5 componentes: força e resistência muscular, flexibilidade, aptidão cardiorrespiratória ou capacidade cardiorrespiratória. A gente tem diversos conceitos, né, resistência cardiorrespiratória, resistência aeróbica e composição corporal. Então, força e resistência muscular, aptidão cardiorrespiratória, flexibilidade e composição corporal. Quando a gente fala de equilíbrio, agilidade, velocidade, potência anaeróbia, a gente vai estar falando dos componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, né, a performance. Então, como a questão vai pedir os componentes da aptidão física relacionada à saúde, a gente vai pesquisar aqueles 5. Na alternativa A, tanto potência como velocidade, agilidade, coordenação e equilíbrio são todos componentes da aptidão física relacionada ao desempenho esportivo, a performance. Item B, força muscular, resistência cardiorrespiratória, composição corporal e flexibilidade. Perfeito, já é o item correto da terceira questão. Item C, potência, agilidade e velocidade são componentes da aptidão física relacionada ao desempenho. Item D, agilidade, coordenação e equilíbrio, que são componentes da aptidão física relacionada ao desempenho. E no item E, potência e velocidade também não são componentes da aptidão física relacionada à saúde. Então, terceira questão, de fato, item B é o correto. Força e resistência muscular, resistência cardiorrespiratória, composição corporal e flexibilidade. Quarta questão, as ginásticas que podem ser trabalhadas na educação física destacam-se por características específicas em seu trabalho de desenvolvimento corporal. Baseado nessa informação, assinale a alternativa correta relacionada às ginásticas de conscientização corporal. Então, relembrando, na BNCC a gente vai ter 3 classificações da ginástica: a ginástica geral, ginástica de condicionamento físico e as ginásticas de conscientização corporal. Vamos lá, nessa questão específica ele vai querer a alternativa correta relacionada à ginástica de conscientização corporal. Item A. Reúne as práticas corporais que têm como elemento organizador a exploração das possibilidades acrobáticas e expressivas do corpo, a interação social, compartilhamento do aprendizado e a não competitividade. Todas essas são características da ginástica geral.
Item B é a ginástica constituída de exercícios no solo, no ar, em aparelhos, de maneira individual ou coletiva e combina um conjunto bem variado de piruetas, rolamentos, paradas de mão, pontes e pirâmides humanas. Também são todas essas características da ginástica geral ou ginástica para todos. Item C. Pode ser orientada de acordo com a população específica, como a ginástica para gestantes, ou atrelada a situações ambientais determinadas. Essa, na verdade, é uma das características da ginástica de condicionamento físico, muito ligada aí ao conceito de exercício físico propriamente dito. Item D é a que se destina à aquisição e à manutenção da condição física individual ou à modificação da composição corporal, também está relacionada à ginástica de condicionamento físico. Item E é a que reúne práticas que empregam movimentos suaves e lentos, tal como a recorrência a posturas ou a conscientização de exercícios respiratórios, voltado para a obtenção de uma melhor percepção sobre o corpo. De fato, item E é o correto, são as características da ginástica de conscientização corporal. Quarta questão, então, item E é o correto. E quinta questão, Haywood e Getchell, 2004-2010, assim como Gallagher e Osman, em 2005, dividem os movimentos fundamentais e especializados em estágios. Assinale a alternativa correta em relação à sequência dos estágios dos movimentos fundamentais proposto pelos autores. Então, quando a gente lembra das fases do desenvolvimento motor, fase dos movimentos reflexos, rudimentares, fundamentais e especializados, cada uma dessas fases é dividida em estágios. Então, fase dos movimentos reflexos, dividido em codificação e decodificação de informações. Na fase dos movimentos rudimentares, a gente tem a inibição de reflexos e o pré-controle. Na fase dos movimentos fundamentais, que é o que essa questão pede, ela é dividida em 3 estágios: inicial, elementar e maduro. E por último, na fase dos movimentos especializados, também tem 3 fases, que é o estágio, tem 3 estágios, que são o estágio de transição, ou estágio transitório, estágio de aplicação e estágio de utilização permanente. Como essa questão pede os estágios da fase dos movimentos fundamentais, nós temos estágio inicial, elementar e maduro. Nesse caso, a alternativa correta é a alternativa E. Na alternativa A, ele fala de estágio transitório e estágio de aplicação, são estágios da fase dos movimentos especializados. No item B, ele fala de estágio transitório. No item C, fala de estágio transitório e estágio permanente, ou de utilização permanente. E no item E, ele fala de estágio de aplicação. Todos esses são, na verdade, estágios da fase dos movimentos especializados. Já a alternativa correta, que é a E, traz o estágio inicial, elementar e maduro, os 3 estágios da fase dos movimentos fundamentais. Quinta questão, então, item E é o correto. E com isso terminamos essa nossa segunda aula da banca FAPEC. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, @concurso-cdfísica, ou se preferir, pelo nosso e-mail, contato@concursocdfísica.com. Lembrando, se tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.